dia, queridos alunos do 7º ano, aqui é o professor Silvio. Estamos dando início à aula de hoje, iniciando a semana. Voltamos a fazer um pouquinho mais as aulas referente a vídeo para interagir um pouco mais com vocês. Claro, não queremos dizer que nós não iremos usar o PowerPoint com slides para apresentar a aula para vocês, mas iremos usar esse método também porque fica melhor a presença e as dúvidas sanadas quando a gente escreve no quadro. Então vamos lá. Antes, quero fazer a abertura, abrir a aula de hoje com vocês e ler um trecho do que já foi escrito na nossa videoaula anterior. Vamos lá. Escola João de Barros, disciplina Língua Portuguesa, 7º ano, 29/6/2020. Preposição. Esse é o nosso tema de hoje na parte gramatical, capítulo 6 do módulo 2. Antes, quero ler para vocês, que consta no livro de vocês, um pouquinho dos direitos direito de declaração da criança e do adolescente. No caso, Declaração Universal dos Direitos da Criança. Particípio 4º. A criança deve gozar dos benefícios da Previdência Social, terá direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde. Para essa finalidade, deverão ser proporcionados tanto a ela quanto à sua mãe cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré- e pós-natal. A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer, serviços médicos adequados. Então, percebam aqui no livro de vocês que existe um monte de palavras em negrito, né? Todas essas palavras são preposições. Então, vamos conhecer aqui no quadro o que vem a ser a definição de preposições. Preposição. A palavra que liga. A palavra que liga duas outras palavras. Então, tem uma quantidade, estabelecendo entre elas uma relação de sentido e independência. É chamada de preposição. Então, ela vai ligar duas ou outras palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido e independência. Então, a partir que isso acontece, as preposições são invariáveis, ou seja, elas não sofrem variação, elas não se modificam. Isto é, não são flexionadas em gênero, que a gente conhece por masculino e feminino, e número, que é singular ou plural. Então, nessa questão aqui, vai deixar bem claro que ela, independente de gênero, ela não tem a distinção de masculino e feminino. Ela é universal, serve tanto para um como para o outro, como também ela não tem o seu grau ou seu número de pluralidade ou singularidade. Ele tanto faz ser singular ou plural, independente da frase. Se a frase estiver no plural, ele vai estar lá sem modificar nada. E se estiver no singular, ele também não vai modificar nada. Então, temos aqui alguns tipos de preposições. O a, quando ele é no sentido de haver ou existir, certo? Então, ele passa a ter a função de verbo. Ante, perante, com, contra, traz, em, por, sob, até, de, sobre, para. São as mais comuns. Então, gente, quanto às preposições que têm que estar ligando duas ou mais palavras, elas estabelecem uma relação de sentido e independência. O fato de independência aqui, nada mais, nada menos é que ela não está presa nem a uma palavra, nem a outra. Ela só vai estar ali para unificar, dando sentido, coerência ao texto ou à frase. Vamos ver agora na frente um exemplo em que especifica isso com bastante clareza. Então, vamos supor que a gente pegue aqui a frase. Deixa eu pegar o piloto azul para ficar melhor. Vamos lá. Dois exemplos aqui. João de Barros. Nós temos o substantivo João
e o substantivo Barros, ligado por uma preposição. Então, percebam que aqui ele unificou João de Barros, formando um único termo. Está no singular, no caso aqui plural, né? Singular e plural, ele não sofreu nenhuma alteração. Ele continua na forma invariável. Amo estudar na escola. Então, amo estudar, uma locução verbal, na preposição contraída em mais a, na escola, substantivo. Não sofreu alteração nem seu singularidade, nem pluralidade, nem no gênero masculino e feminino. Só uma contração para formar uma nova preposição, que é o que nós iremos ver mais na frente. Então vamos lá. As preposições podem estabelecer sentido de posse, modo, oposição, lugar, causa e entre outros. Então vamos ver aqui. As bonecas de Clara ficam em prateleiras de madeira. Então, vamos achar as preposições de, em e o de. São 3 preposições. Então, as bonecas de Clara, então as bonecas é da posse de Clara, então já temos uma preposição aqui de posse. Ficam em prateleiras, lugar, porque diz onde é que elas estão. De madeira, aqui no caso, o objeto ou material, né, em que ele se encontra. Então, nós podemos encontrar as preposições que estão ligando termos de posse, porque as bonecas são de Clara, ficam em prateleiras, no caso em de lugar, de madeira, o objeto ou o material em que ela se encontra. Então, percebam que as grandes maiorias de palavras ou preposições, elas vão ter algum sentido de posse, modo, posição, lugar, causa, objeto, material, alguma coisa fazendo referência a elas. Bom, existem 2 classificações, mas hoje nós iremos aprender somente a combinação para ficar mais fácil para vocês. Combinação é uma classificação das preposições. Na combinação, a preposição a se junta a outra palavra e as duas são pronunciadas. Exemplo: vou aonde você quiser. Então, a palavra ou a preposição aonde é o a mais a preposição onde, que é de lugar. Logo, preposição a, que é um estado ou um modo, mais o onde, que é o de lugar, formando assim a palavra ou a preposição aonde. Então, vou aonde você quiser. Aí aqui agora, quando eu transformo a mais onde, eu tenho uma preposição de lugar, pois ele vai se deslocar para algum lugar qualquer. Então, a combinação é a unificação de uma preposição com outra palavra, formando assim uma nova preposição. Então, gente, espero que a aula de hoje tenha sido explicada em definição de preposição e uma das classificações. Na próxima aula nós iremos ver sobre a contração, aqui é combinação, unificar, a contração é a mudança, e foi que nós já vimos aqui, ó, em mais a, na, modificou o M e o E saiu. Então, nós iremos ver na próxima aula como fazer uma contração das preposições. Mas antes, finalizando a aula de hoje, responda os exercícios da página 74, 75 e a leitura da página 76. Na próxima aula nós iremos continuar. Mas antes, para finalizar, estamos já concluindo o nosso módulo 2. Mas a partir de hoje é para vocês levarem à escola o módulo 1, para que nós, professores, possamos dar o visto nas atividades já corrigidas e atualizadas. E isso acarretará uma bonificação, que nada mais nada menos será pontuação para a unidade de vocês. Então, levem de hoje até sexta-feira os livros atualizados e corrigidos para que nós possamos dar o visto, finalizando e dando a pontuação a vocês. Tenham um bom dia, uma boa aula para todos e fiquem com Deus.